A deputada Paula Belmonte, durante a sessão da Câmara dos Deputados, usou uma venda nos olhos ao fazer seu discurso para lembrar que a justiça deveria ser cega, sem ver quem julga e sim reconhecendo o direito onde ele estiver. Paula Belmonte lembrou que os deputados têm a função de representar os brasileiros para melhorar a vida de todos. Assista. Lembra da sua proposta? Presidente Rodrigo Maia, inicio as minhas palavras agradecendo a oportunidade desse pronunciamento. Hoje, dia 23 de junho, dia de São João e também a data do meu aniversário. Nesse dia, faço meu pronunciamento de olhos vendados, simbolicamente representando o que eu acredito, fazer o bem sem olhar a quem, assim como a justiça deve julgar, sem ver quem julga, e sim reconhecendo o direito onde ele estiver. Caros parlamentares, essa casa é representante do nosso povo, é representação do nosso povo. Somos representantes da esperança, da transformação da vida de cada eleitor, desse continental e abençoado Brasil. Meus olhos vendados é a simbologia do verdadeiro sentido de estarmos aqui, melhorar a vida de todos os brasileiros. Peço atenção, senhores, senhoras, brancos, negros, pardos, indígenas, pobres e ricos. Vamos nos unir, vamos abraçar a oportunidade de reconstrução do Brasil que queremos e merecemos. Ao guardião da Constituição Federal, Supremo Tribunal Federal, que a sua atuação, mais do que nunca, seja de olhos vendados quanto aos seus destinatários das suas decisões, julgando, independente de quem seja, com base nos princípios do direito, representando a realidade dos fatos, sem escolha de cores, valores, ideologia e, em especial, pessoas. Peço atenção especial ao princípio da dignidade humana, pregonizado no artigo 1º da nossa Constituição, assim como os princípios da imparcialidade, responsabilidade, para que haja justa distribuição da justiça a todos. Que se respeitem a ordem dos poderes, tal como fixado na nossa Constituição, sendo o Legislativo a representação de todo o eleitorado, o Executivo que representa a votação da maioria e, após isso, o Judiciário, não eleito, mas de natureza técnica, para aplicação das normas emendadas pelos demais poderes. Caros ministros da Corte Suprema, caro Presidente da República, estimado Parlamento, nesses anos de 2020 e 2021, estaremos no biênio da primeira infância, conforme lei sancionada em 2019, trazendo a evidência e a importância de atenção às nossas crianças. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli e demais ministros, observem a prioridade absoluta referida no artigo 227 da nossa Carta Magna, relativamente à dignidade, respeito, educação às nossas crianças, como guardiões maiores da nossa Constituição. Os direitos ali previstos precisam sempre ser preservados. Colegas de parlamento, façamos cada vez mais reais as aspirações contidas em nosso Estatuto Maior, em prol daqueles que são o futuro da nossa nação. Irmãos brasileiros,
é preciso construir, é preciso independência, é preciso harmonia, é preciso respeito, é preciso ter responsabilidade para que as nossas ações gerem bons frutos para as nossas gerações. O Brasil precisa de reformas. Existe muito trabalho. O país maior exportador de alimento, precisa alimentar seu povo, nutrir e educar nossas crianças, dar água potável, saneamento básico, segurança e condições de saúde. Cada poder de nossa federação se mantenha em sua designada função, sem sobreposição de competência, mantendo a harmonia e a independência, princípio constitucionalmente básico no funcionamento das nossas instituições. Vamos trabalhar, vamos nos pacificar. Só existe um caminho para a vitória, a união em prol dos propósitos. Nesse dia, 23 de junho, peço, no plenário dessa casa, que Deus nos ilumine e nos abençoe na condução da boa construção de um país melhor. Muito grata e que Deus nos abençoe. Grata, presidente. Obrigado. Senhor presidente, é nojento ouvirmos aqui deputados que alegam que não se pode violar a liberdade de expressão, que a liberdade de expressão ela tem um teto que não pode ser ultrapassado, para defender medidas arbitrárias, ilegais, como o próprio inquérito da censura, vulgo fake news, mas, em contrapartida, fazem aqui ataques ao presidente insinuando seu envolvimento com milícias. Isso é a maior hipocrisia que há nesse parlamento e na política. Mas o que pode ser pior do que um inquérito imoral, inconstitucional e ilegal? Ele é inconstitucional, pois fere a ampla defesa e o contraditório e fere o princípio do juiz natural. É ilegal, pois fere o nosso sistema acusatório, que tem as fases muito bem definidas da persecução penal, onde há a produção de provas, coleta de provas, feita pela Polícia Judiciária, que envia para o Ministério Público, e a partir daí para a segunda fase, que é a fase de julgamento, que é feita pelo Judiciário, nesse caso o STF. Desde o momento em que o Judiciário se imiscui nessa fase, na fase da persecução penal, está violando o nosso sistema acusatório. Mas em que eles se baseiam para fazer a instauração desse inquérito ilegal e inconstitucional? Num dispositivo do regimento interno do STF de 1980 que não foi recepcionado pela nossa Constituição, que diz que crimes que são cometidos na sede do STF, que atentem contra a vida de ministros do STF e cometido por autoridades, nesse caso poderia sim ser instaurado um inquérito, mas não foi recepcionado pela nossa Constituição. Mas aí vejam só como a narrativa já está criada. Alexandre de Moraes vai para a TV, vai para a decisão do inquérito, da validade do inquérito, para alegar que todo tribunal pode instaurar um inquérito, pode fazer investigações de ofício. Uma tremenda afronta ao Estado Democrático de Direito. Barroso diz que a internet é a extensão da sede do STF. Que contorcionismo lógico para defender arbitrariedades e autoritarismo por parte daquele que deveria ser o guardião da Constituição. O pior de tudo isso é ver o silêncio dessa casa, o silêncio e a omissão daquele que é o presidente da casa, que deveria sair em defesa do parlamento diante de tantas arbitrariedades contra essa casa. Nem na época do mensalão houve busca e apreensão de deputados, nem na época do mensalão houve quebra de sigilo bancário, e agora querem fazer isso para atacar aqueles que fazem críticas ao STF. Nós levaremos tudo isso às cortes internacionais. Não podemos aceitar essas violações de direitos e prerrogativas de deputados. E sim, está tendo no Brasil atos antidemocráticos. Esses atos antidemocráticos estão ocorrendo por parte do STF, contra as instituições, inclusive esta casa, e contra o povo brasileiro. Levaremos às cortes internacionais para saber os abusos e arbitrariedades que estão ocorrendo no Brasil por aquele que deveria ser o guardião da Constituição. Obrigado. Convido agora a deputada Alice Portugal. Desculpa, Perpétua Almeida.
Deputada Perpétua.